tarde a todos. Eu vou falar algo forte aqui, algo forte e polêmico. LDU. A missão do Flamengo é mais difícil que a do Palmeiras. Ah, não, aí eu parei. Boa tarde a todos. E a segunda frase do Abel, que é aqui, eu guardo para a semana que vem, acho que o Edu vai guardar também. 90 minutos no Allianz Parque é muito. Galera, Palmeiras tropeçou na primeira partida da semifinal da Libertadores. Ontem um jogo horroroso do Palmeiras, tomando 3-0. Ficou até barato, né? O Palmeiras saiu no lucro com esse placar de 3-0. Se não fosse ali o Carlos Miguel, o Palmeiras tinha sofrido uma derrota bem maior ainda. Mas o torcedor ainda acredita na classificação para a final da Libertadores. A partida da volta vai ser em casa, no Allianz. O Palmeiras já reverteu resultados parecidos, né, com esse. Vamos acompanhar aqui um trecho do Jogo Aberto. O pessoal debatendo, já projetando essa partida da volta. Final de semana tem jogo importante também contra o Cruzeiro. Será que o Abel vai poupar os titulares? Já pensando nessa partida da volta contra a LDU. Já deixar os créditos aqui na descrição. Deixa aquele like, mas agora bora acompanhar aqui o debate sobre o Palmeiras. Olha... Qual é a sua final de Libertadores, pra quem não sabe ainda? Então, Aquele palpite do início do Há ano. algum tempo eu apostei LDU e Flamengo, porque eu achava que o Flamengo ia ser muito difícil de não chegar à final. E acho que o Flamengo ainda vai ter que escalar uma montanha aí no jogo da volta contra o Racing. Mas a LDU, ela provou durante toda a competição, Renata, que ela não é só altitude, tanto que ela ganha do São Paulo aqui no Morumbi também. Ganha do São Paulo não é tanto também. Ok, o São Paulo vive suas dificuldades, mas nunca é fácil numa eliminatória de Copa Libertadores você vencer o São Paulo dentro de casa. E Já a LDU fui fez lá e isso, também foi. Pois é, e aqui também, né, doutor? Lá e aqui. Aqui e lá. A As LDU... pessoas se revelam, né? E assim, o trabalho do Thiago Nunes, cara, ele é interessante porque ontem a gente pode colocar algumas coisas na questão da altitude. Obviamente pode. Até os 15 e 20 minutos iniciais, eu imaginava que a intensidade de jogo da LDU ela fosse até para surpreender o adversário e até pensava comigo, cara, se a LDU não converter essa supremacia nesses primeiros minutos num placar, num resultado, ela vai se complicar, porque em algum momento o Palmeiras vai entrar no jogo. E o grande detalhe do jogo de ontem foi esse, o Palmeiras não entrou no jogo. Ou quando tentou entrar, quando tardiamente o Abel fez suas trocas, já estava 3-0. E mesmo assim, os espaços se abriram e não fosse o Andreas Pereira lá, ele teria tomado um quarto. Como o Palmeiras também criou uma outra chance que o goleiro até foi bem. Né, 3, né? O Flaco Lopes teve 2, né? Uma em cima dele, a cabeçada. O Vitor Roque e o Sousa, né? Que foi a grande defesa do jogo. Mas, cara, o Palmeiras ele poderia ter feito um golzinho que acho que aliviaria um pouco a atenção para o jogo da volta no segundo tempo. Só que a LDU foi muito consistente, cara, o tempo inteiro. Os laterais do Palmeiras tiveram uma jornada nessa temporada assim, não tomou terrível. 3 gols, Chiquito. Esse time da LDU não tomou 3 gols nessa temporada. Eu sei, Ronaldo, mas eu fiquei com 2 frases da coletiva do Abel. 2 frases. A primeira, o Emiliano Martinez, que foi a escolha dele, ele disse que o Aníbal até estava lesionado, estava no banco, mas estava machucado, ou seja, não podia jogar, enfim. E aí acho que o Palmeiras sentiu muito. Ele disse que o Emiliano Martinez tinha uma missão no jogo: acompanhar o jogador que fez 2 gols da LDU. O Vidamil. Ou seja, Boliviano. o Emiliano Martinez não fez aquilo, falhou na missão. Falhou naquilo que precisava fazer. E a segunda frase do Abel, que é aqui, eu guardo para a semana que vem, acho que o Edu vai guardar também. 90 minutos no Allianz Parque é muito... Boa, Chiquito. Sgarbi, pode? Boa, Chiquito. Você quer rebater, você quer contra-atacar Chico Garcia? Não, o Chico... E Abel Ferreira? Não, o Chico conseguiu falar aqui no programa que a missão do Flamengo, que tem um resultado positivo, é mais difícil do que a do Palmeiras, que tomou 3-0. Então esse cara tá totalmente vai jogar louco. fora de casa na Argentina. Ah, mas ganhou de 1-0. O Palmeiras tomou 3-0. Cadê o Palmeiras que joga melhor? O Palmeiras virou em cima do São Cadê o Paulo. melhor futebol do Brasil? Você falou aqui, Eu não sou contra ninguém. Ontem a gente só viu o melhor futebol do Equador. Ei, o Palmeiras virou em cima do São Paulo no... Tá bom, só que sabe quanta... Pô, pelo amor de Deus, Edu, vai virar, calma aí. De que Edu, jeito? Você quer saber... gols no Paulista, 4, doutor. 3 gols em 20 minutos. Você quer saber... Do Paulista, doutor. Edu, você quer saber quantas vezes o Palmeiras de Abel Ferreira reverteu um placar que saiu atrás, assim, em jogo de mata-mata em Libertadores e Copa do Brasil? 0, irmão. Mas vê quantas goleadas fez agora. Quantas goleadas tem no Allianz Parque agora, recentemente? Tá bom, recentemente. Recentemente, contra Vasco, Internacional. Primeira vez ganharam do Guarani, Chico. Você não. Não, calma aí, 3-0 não classifica. 3-0 leva pros pênaltis. Mas A diferença de gols. Só pra LDU não fazer gol. Tem
o Chico gremista... Hoje, doutor, calma aí, o Chico, deixa eu molhar o bico aqui. O Chico gremista, corintiano, agora palmeirense, Chico. Curioso aqui. Eu simplesmente entendo que o Palmeiras não pode se deixar morto. Não, tá e bom, aí ele deixou de matar ontem. Fazia muito tempo que o Palmeiras... 6x0 não matou, não. Tá só ferido. Mas a LDU poderia ter feito 4, 5, se ela quisesse. Ela deu uma segurada depois. E fazia muito tempo que o Palmeiras não tomava 3 gols numa partida. Domingo tomou, né? Só Só pra saber. última, E, ó, fala outra. um amasso, doutor, o Abel Ferreira escalou mal o time. Escalou muito mal, porque, na minha opinião, ele foi Hoje é soberbo. fácil falar, né? Não, ele foi Hoje é soberbo. fácil falar. Tá bom, Você Chico. vai discutir o Veiga, o Murilo. Pô, Eu discuto. o Kelvin. Eu discuto ele entrar com um só volante de marcação. Coloca os caras Ele botava machucado. Tá bom, mas ele entrou com um cara só ali atrás. Mas é que a entrou muito execução exposto. não funcionou. O Emiliano Martínez não jogou. Ah, não, então tá bom, então não pode criticar o Abel. O Martínez é ruim. Gente, mas para aí, quem é que jogou bem pelo Palmeiras ontem? Ninguém. Não, dos 11 A culpa não é titulares. do Abel, Carlos gente. Miguel. Não, a culpa é minha. Carlos Miguel. O time não jogou nada. A culpa é da minha mãe. Respondendo a pergunta da Renata, as pessoas não estão preparadas para a minha resposta Ah, é um aqui. goleiro que toma 3 Qual o gols. único jogador que atuou bem ontem? Carlos Miguel. Ninguém. Se não fosse Ninguém. ele, eram 5 pelo amor ou de 6 Deus. para MDU. Pelo amor de Deus, ninguém. 5 Com todo respeito ao Carlos Miguel. Ele teve A culpa parte dos boa, gols. gente, é que não é uma decisão, não é uma final, tem o jogo de volta. O Palmeiras sabe que dentro de casa ele é diferente. Agora, não vamos menosprezar esse 3x0. Que o Palmeiras pode reverter, que ele pode igualar. Tudo isso é possível. Mas, gente, 3x0 sobre uma equipe como o Palmeiras, e não era o Flamengo, era a LDU. A LDU nunca é colocada na bolsa de apostas como favorita e agora tá aparecendo. E já eliminou Botafogo, São Paulo. Mas o LDU sublinhada. saiu na frente do Flamengo no fase de grupo. Pois é. Então, cascou em primeiro. Ela perdeu no Rio, Perdeu no Rio e empatou lá, 0x0. Mas cascou em primeiro na fase de grupo. Aí nós temos que ver também a LDU. Ele poderia muito bem ter feito, se força um pouco mais, 4 até 5 no Palmeiras pelo dia, pela noite do Palmeiras. Só que a gente também tem que entender a sabedoria do time. Pra que eu vou me expor com 3x0 Claro. se eu posso ficar mais tranquilo? contra-ataque, Então, assim, eu também, a questão do Palmeiras, né, Ronaldo? O Palmeiras aqui vai passar. Vergonha! Vou assistir. Tem só um detalhezinho. O Thiago Nunes, eu tenho certeza que ele comemorou um monte esse 3x0 no vestiário. Só que ele deve ter chamado o Brian Ramires ser expulso aos 51 do segundo tempo. Um jogador que participa de toda a fase ofensiva, Fazendo que já hora extra, fez gol, inclusive, contra o São Paulo. E aí? Já era pra ter sido expulso. Um jogo tranquilo. Eu queria deixar claro uma coisa aqui. É o seguinte. Até mesmo os grandes treinadores têm noites de pardal. E ontem o Abel Ferreira teve uma noite de professor pardal. Porque as pessoas não podem criticar o Abel, porque ele é maravilhoso, que ele é incrível, que ele tem história e tal. E outra coisa, parem de romantizar a derrota. Que agora vai ter videozinho em rede social, viralizando até a quinta-feira. Olha só, vamos virar, vamos pra cima, vamos correr. Me lembrou muito vai embora pra casa, aquele então. discurso do Marcão. Agora vai querer correr, mostrar que é time de guerreiro. pelo amor de Deus, Gente, gente. a vaca deitou. E é mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Quero ver você na eu tenho uma sexta-feira sugestão aqui. Eu quero ver você na sexta-feira aqui. Atenção que eu vou dizer. É mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Eu quero então a ver minha sugestão sexta-feira. é foque no Campeonato Brasileiro, que o treinador de vocês destruiu o sonho do Tetra. Então poupe na Libertadores, foque no Brasileiro e conquiste o Brasileiro. Porque R$1 bilhão investidos uma temporada pra não ganhar nada. E o gênio do Abel Ferreira colocar um homem de contenção na altitude contra um time extremamente físico. Parabéns, Abel. Se fosse um treinador brasileiro, era Antes do jogo você não falou eu isso. critiquei aqui. Não, você não falou isso antes do jogo, não colocando um volante. Você não falou. Um volante você é oportunista e tá falando depois do resultado. É só analisar o jogo. Você tá Andrés falando. é o quê? Na altitude. Jogar na altitude contra um time físico, com um cara de contenção. Se fosse um técnico brasileiro, era madeira e talvez tivesse Não, demitido. e só uma coisa, eu achei ontem que eu veria o Abel Ferreira fazendo uma modificação já no primeiro tempo, que ele deveria ter feito. Esse é o erro. isso. E aí Esse é que tá, não fez, não é? Esse Porque é o o Abel, ele é um cara que ele acerta tanto que ele tem direito de numa partida olhar e falar, gente, tá, tomamos o segundo gol, troca, faz alguma coisa. Ele tentou reorganizar as peças que não se reorganizaram e ainda tomou mais um gol. Mas com o São Ele Paulo foi foi assim. passivo ontem, Gente, com o no São primeiro Paulo foi tempo. assim. O Abel tomou um pau do São Paulo no Morumbi no primeiro tempo, não mexeu no time, e aí no intervalo mexeu e contou com a ajuda do Ramon Abate Abel para conseguir reverter aquela partida. Então o Abel não tem lances. O Abel não tem lances. Ele não tem aquele cara com 15, 20 minutos, deu errado, vem mexer. Ele espera o intervalo para ver depois o que acontece. Gente, a vaca deitou, Me
fala qual treinador faz isso. treinador faz isso. Você não o teria Ivan mexido muda no no time no primeiro primeiro 20 tempo, minutos. Edu? Hã? Você não teria mexido no time no primeiro Não. tempo? Não teria nada por isso, olha lá. Não, eu teria chamado. Gente, tem eu hora que teria você mudado, tem que fazer a leitura Mas vem correta cá. da partida. A gente que tá em casa eu vendo, teria mudado já se o liga. posicionamento, Renata. Olha Eu lá, teria tirado ele tentou. o Piquerez como terceiro zagueiro e colocava ele como ala. Porque ele fez o Piquerez como terceiro zagueiro, e o trazendo o Felipe Felipe Anderson Mas como tem que ala. falar, tem que falar do Então eu desfalque, né? traria o O Felipe Felipe Anderson pro Anderson meio. tava sem função. Então, E o por isso eu Palmeiras- entraria ele Ficou pro meio. completamente E perdido. o Edu, o Palmeiras estava sem o principal jogador ontem. Quem tem que era? falar. Ramon Abate-Abel não foi pro jogo. É mais um choro, Sentiu falta do principal jogador da Renato, temporada. o Palmeiras perdeu o meio de campo. Então eu traria o Felipe Anderson pro meio de campo. Entendeu? E A gente colocou a prévia no telão ontem aqui. Você teceu elogios à escalação. Agora tá criticando o posicionamento não dos tô caras. escrevendo. Eu falei que eu uma não mudaria, contradição eu não gigantesca. mudaria os jogadores, mudaria o esquema tático. Vocês já imaginaram que se por um acaso a LDU chega na final, ela vai ter eliminado vários brasileiros e ela pode inclusive eliminar mais um, que seria o Flamengo se fosse também? É verdade. Então imagina o Thiago Nunes, um técnico brasileiro fazendo esse estrago geral em Botafogo, Ele São ressurge. Paulo, Palmeiras e poderia fazer no Flamengo. Isso é camisa. Gente, isso aí, mas isso é uma coisa que parece improvável. É que o Thiago Nunes, eu sei que as pessoas talvez não gostem do Não, que eu vou eu não falar gosto aqui. que ele ganhou uma Copa do Brasil de mim numa Pois é, final. Só por isso. Sul-Americano. Mas eu gosto do trabalho da dele. história do Atlético Paranaense. É que o Thiago Nunes, infelizmente, isso aí é um fato, você conversando nos bastidores, ele se queimou no futebol brasileiro com algumas declarações que ele deu em podcasts, entrevistas, acabou expondo muitos atletas com quem ele trabalhou. Ele foi muito e no soberbo. futebol, eu ouvi de um dirigente uma vez, essa frase ela é épica na minha cabeça. Eu ouvi de um grande dirigente o seguinte: no futebol você pode roubar, você pode ser bandido, você só não pode ser traíra. E a boleirada, a classe boleirada, que a classe boleira entendeu que essa exposição gratuita foi uma espécie de traição. Mas você por não isso acha que ele perdeu foi espaço. corajoso de se reinventar, passar pelo Claro, futebol isso peruano, total. chileno e agora Claro, equatoriano? total. Qual treinador brasileiro fez isso fora Paulo Autuori, talvez? Antônio Poucos Carlos fizeram. Zago. Não, foi muito Poucos fizeram. Tem razão. E ele está se reinventando. E para o Thiago Nunes, se ele conseguisse uma Libertadores, seria épico. E isso pesa muito contra o Palmeiras, né? Para esse jogo da volta. Um treinador que conhece o futebol brasileiro, que já conhece, estuda muito o seu adversário, então não vai ser fácil. Só dele não, ter chegado na final, como chegou, já é um baita de um troféu. Chegou na final, Só então não dele já joga ter- quinta-feira. Só dele ter Não, chegado não na tem final. jogo quinta-feira. Coloca a base, foca no brasileiro, Não tem jogo Libertadores já quinta-feira, era, então, Edu, vai Capelani. por mim, foca Pô, no pelo brasileiro. amor de Deus, Capaz irmão. de vocês focarem nos dois, não ganharem nada, hein? a gente bilhão joga, investido, a gente não joga ganha nada, futebol, hein? que eu vou jogar no seu time agora. Você opa. sabe que não tem, você não tem, o futebol já provou que tem muitas coisas que pode acontecer, Que irmão. pode acontecer? O doutor, a virada do Palmeiras. Ô, doutor, o senhor tá triste, Tá doutor? bom, Por que ué. o senhor tá Doutor triste? Marco Aurélio Cunha, Tá agora eu triste. gostaria da sua análise, Eu tô com toda a tentando calma, com Churibundo. toda a sua paciência. Renato, eu tô tentando falar, mas Boa tá tarde, doutor. animado O Chico o não negócio para, lá. né? O Chico não para. É porque taca combina com... Maca. Então, Renato, Será? é o seguinte, o Palmeiras pode reverter? Pode. Uma coisa é fazer 4x0 em jogo normal, que vai fluindo. Outra coisa é precisar fazer 4x0. Ai. Essa é a grande diferença, o emocional, o time que vem já preparado, que tem força física, que é um time rápido, que sabe tocar a bola, não dá balão, o time que troca a bola, troca passe muito bem, faz triangulações, tem velocidade. O Felipe Anderson me deu pena, porque ali era um corredor que não é possível que o Abel não tenha visto ali, frear aquele corredor que passava por ali. Então, eu creio que o Palmeiras tem uma missão quase impossível. Missão impossível, toca a música. Entendeu? Gente, autoridade. Essa aí tá falhando, hein? E o Negrão obedece, assim faz. Então é quase impossível. Mas o Palmeiras ainda é o Palmeiras. Agora, ter que fazer 4 é que é difícil. Perguntinha, doutor. Um gol do Palmeiras com 15 minutos de jogo. Aí a LDU no contra-ataque empata 1 a 1. Tá calejado, né, Marco? É o São Pelas Paulo, quartas não, de doutor. final. Chico virou São Paulo, palmeirense, velho. Eu nunca vi isso. Seguinte, vamos continuar esse assunto que tá bom, hein? Pelanes, de verdade, o Abel sempre teve um plano, não é? E dessa vez perguntaram se ele tem um pacto e a gente vai saber se ele tem ou não tem um pacto. Meu Deus do céu. Boa noite, Abel. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte lá do Brasil. Eu não sei se você já ouviu essa expressão lá no Brasil, de torcidas adversárias principalmente, de que você tem um pacto, principalmente nas vitórias que você consegue com a sua equipe, com os títulos que você já conseguiu. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Não entendi a pergunta, desculpa.
muito se fala lá no Brasil sobre as suas vitórias e sobre os títulos, que você tem algum tipo de pacto. Mas pacto com o quê? Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe títulos. Eu vou lhe dizer, olha, eu não sou... Eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. E sei reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário em casa deles fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, é para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito. Bem nisso. Cicinho, como agora controlar um jogo de Campeonato Brasileiro diante de uma equipe tão boa quanto o Cruzeiro, sabendo que tem essa última chance de chegar a uma final de Libertadores, que é reverter um placar de 3-0, organizar um time que estava irreconhecível lá em Quito? Como trabalhar essa semana? Se tem uma coisa que o Abel sabe fazer, é exatamente isso, Renata, é entender os seus jogadores e, nesse momento, o Palmeiras que vem de um jogo muito difícil contra o Flamengo, muito desgastante, pega a LDU também, agora é o momento de sentar com os jogadores e ver, né, essa questão de poupar um, poupar o outro, até pensando no jogo da Libertadores. Então, assim, o Palmeiras se dá o luxo de ter uma quantidade de jogadores competitivos para poder fazer essa mesclagem num momento tão decisivo. Porque, como eu falei na primeira parte, o Palmeiras se preparou para chegar no momento desse, sabia que poderia acontecer esse choque, Campeonato Brasileiro, momento decisivo, com Libertadores, momento decisivo. Então, para time grande, time que se preparou para isso, é o momento de você pegar e juntar aí os cacos e buscar a melhor formação para não ser surpreendido nem no Campeonato Brasileiro e também... Eu não acho que tem que poupar não, Cicinho. Aí vem a pergunta, Edu, a pergunta que eu faço. E agora? E o Cruzeiro? Onde entra o Cruzeiro nessa história? Onde? Vai ser o time principal do Palmeiras? Vai abrir mão desse ponto importante contra o Cruzeiro? Não. E vai só descansar o time? Mas não Sabe qual é o problema nisso, gente? Ele já usou problema. força máxima contra o Flamengo. Usou força máxima Exato. contra a LDU. Vai ter que usar força máxima semana que vem contra a LDU. Chico. E aí ele emenda 4 jogos. Mas, Os caras voltaram de uma semana... Mas daqui a pouco você fica sem nada, né? Sem Libertadores e sem Brasileiro importante, também. é isso que eu falei, uma semana importantíssima o Palmeiras. Desculpa. Gente, essa Não, calma aí, poupação... pode pensar em poupar jogador. Essa poupação, ela é irritante. Os caras acabaram de voltar... Só se não tiver condições. Vamos lá. Só se não tiver condições realmente. Secado, você não vai brigar com a ciência. Sua intensidade no jogo. Brigar com a Isso é ciência. normal, isso é- Agora, é- Chico, isso é essa fisiológico. poupação, gente, isso aí é pauta vencida também. Os caras acabaram de voltar de uma data FIFA. Ficaram com as costas da manteiga o tempo Não, o inteiro, Palmeiras jogando. Jogou um outro jogo também. Mas ganhou do pelo amor de Juventude Deus. por Mas, 4-1. mas, Capela, não é nem só isso assim. Se o Palmeiras tem jogadores, se o Palmeiras investiu, como você fala, quase 1 bi no ano e não pode contar com os caras no momento que o bicho pega, acaba o clube. E claro que o Abel já demonstrou que tem poder de reação, que é um bom treinador. Eu acredito que a crise no Palmeiras sempre, ela é muito mais externo barulho do que interno, que a diretoria de futebol sabe blindar e tudo. Só que falávamos muito aqui, né? E aí? Palmeiras não oscila. E aí? Palmeiras no momento Não mais ganhou importante nada da esse ano, temporada, e aí? tá voando. Agora é momento de turbulência. E eu quero ver como o Palmeiras vai Vamos se controlar. ver agora. Quando perdeu pro Corinthians, que foi uma turbulência, reagiu rápido. O Campeonato Paulista. Tem uma No semana. Brasileirão, o jogo mais importante é sempre o próximo. E outra, essa é a única chance de você chegar na final. É reverter ou pelo menos igualar essa diferença de 3 gols, levar para os pênaltis, tentar chegar na decisão da Libertadores. Realmente agora, se os jogadores não puderem se sacrificar pelo menos nessa Mas semana, eu acho depois que o Palmeiras- poupa, depois organiza. Eu acho que O o Palmeiras- Cruzeiro não ganhou do Palmeiras no primeiro turno? Eu acho que o Palmeiras tem elenco para segurar o Cruzeiro nesse jogo, talvez não vencer com uma equipe alternativa. O Palmeiras tem elenco para isso e focar nesse jogo contra a LDU. Chico, se perder esse jogo, o Flamengo já pode passar. Já Ele era. pode não se passar empatar. também. O E Flamengo tem vai com outros jogos reservas ainda. ou não diante do Fortaleza lá no Ceará?
Também é um detalhe. O Flamengo também tá precisando, Mas né? tem um jogo contra o Fortaleza. Só que tá na o zona de Palmeiras tem uma rebaixamento. vitória a mais que o Flamengo. O Flamengo não pode poupar também. E o elenco do Flamengo, na teoria, não é que ele é melhor, ele é mais amplo até em qualidade do que o do O Palmeiras. adversário do Flamengo é mais fácil, realmente. Muito Mesmo mais. sendo A forte. gente, posso falar, quem poupar tá de sacanagem. Vou resumir Os aqui. dois Quem lados, poupar, Capela? os dois lados. Gente, hoje já se Não viu. é assim que funciona. Os caras são Não é assim que bilionários. funciona. Tem tudo do bom Aí e do injeta melhor. dinheiro na veia e faz tem correr tudo mais. do bom É e do bem melhor. assim. Chica, que você É bem gosta de assim. passar pano pra Não, jogador de futebol. cara, é que Eu não você passo acha que pano. O você cara é vem com bem esse discurso remunerado demagogo, pra conseguir mas entregar. o cara ganha O muito, o cara vai Palmeiras correr viajou 10 pra jogos Quito, seguidos. jogou na quarta-feira. não Vem quer cá, dizer vai nada, descansar ô, sexta, Capela. vai descansar sábado e vai jogar domingo à Capela, noite. Os caras têm toda a estrutura do dinheiro mundo, não faz nada conseguem disso aí, descansar. não. Não faz Edu, correr, pô. Você sempre falou como ex-jogador que você nunca queria ficar no banco, que você sempre se colocava à disposição. Claro, Agora, a Mas e molecada qual vai é o ficar desempenho, fora. o nível do Uai, desempenho? Por O cara que tá favor, correndo gente. 10 A jogos intensidade seguidos, hoje é pra muito ele maior, consegue irmão. correr. Edu, A intensidade... que intensidade, o Palmeiras nem correu lá, nem conseguiu correr. Não, tomou um altitude, taco o lá, campo que pesado como altitude? aquele ontem. Mas eu não pouparia. Eu O não médico, pouparia. agora a opinião do doutor Marco Aurélio Cunha. O que é melhor fazer nesse momento? Não dá para ter um sacrifício, é a parte mais importante do ano. Tem que jogar todo mundo desde que a análise individual de desgaste físico, fisiológico, seja bem apurada. Então, tem os fisiologistas lá, tem o Capelli no Flamengo, tem o do Palmeiras, enfim, vão ter que fazer uma planilha de desgaste. A intensidade hoje é absolutamente maior do que no tempo do Edu e ainda mais no tempo do Cicinho. Então, hoje, o atleta tem que ser muito bem avaliado para poder colocar Mas em por campo. que vocês falam sempre dessa questão de intensidade? Antigamente também a bola era mais pesada, o meião encharcado, a chuteira A gente encharcada. corria 7 quilômetros, cara. Que corria 7 quilômetros, não. Hoje 7 os caras quilômetros correm corria 12. os zagueiros. Eu corria 13, 14. Você corria, você não tinha nem Pode não GPS. ser com a intensidade de hoje, mas era bola. A Você não bola tinha nem encharcada, GPS pra correr, Cici. a camisa retinha tudo a chuva. Hoje os caras jogam e saem Cici. seco do campo. Nossa época, na sua época não tinha nem GPS. Você nem sabia quando você corria. que eu não precisava, acho eu que sabia o caminho agora do gol. vale o esforço. É isso, torcedor do Verdão, 3 para vocês aí do jogo aberto. O pessoal projetando já a partida da volta, analisando também o jogo de ontem. Essa partida, um jogo para esquecer, né? O Palmeiras ontem foi muito mal dominado pelo time da LDU. Eu acredito que muitos torcedores ali não esperavam essa derrota. Com todo respeito ao time da LDU, mas o Palmeiras tem o melhor time e ontem foi uma partida para esquecer. O Palmeiras muito mal e saiu do lucro. Esse placar aí de 3-0 ficou barato. A LDU teve chance de fazer mais gols. O torcedor ontem não gostou nada do que viu. Um Palmeiras muito mal nessa partida de ontem. Já no começo ali da partida, tomando o primeiro gol, primeiro tempo tomando 3 gols, né? O que não é comum a gente ver o Palmeiras tomando 3 gols no primeiro tempo, mas ontem muito mal. Tem o lance ali do pênalti marcado para a LDU que muitos torcedores até reclamaram, mas isso aí, o torcedor ali após o resultado nem reclamou assim mais tanto, né? Porque se o Palmeiras tivesse perdido com o placar de 1-0, com o lance ali do pênalti, né? O gol de pênalti, acredito que até teria mais reclamações, mas ontem foi um jogo horroroso, né? 3-0, então não tem nem o que reclamar ali. O Abel tem que corrigir algumas coisas para essa partida da volta. Eu acredito que dá para reverter, sim, não é uma missão fácil, mas assim como a LDU fez 3 gols no primeiro tempo, o Palmeiras pode fazer 3 gols também no primeiro tempo, ou até mesmo mais gols, e reverter esse resultado. Não tem outra alternativa a não ser já começar o jogo ali na partida da volta, começar o jogo já marcando um gol, jogar a pressão para cima da LDU, porque eles vão tentar de tudo ali, dificultar a vida do Palmeiras, vão tentar fazer cera, a gente conhece muito bem esses times. Então, o Abel tem que preparar muito bem o time para essa partida da volta, né? Foi uma derrota muito ruim, o Palmeiras não esperava, acredito que o Abel também não esperava a dificuldade que teve ontem. É claro que tem a questão da altitude, mas não pode nem reclamar também da altitude, né? Porque 30 minutos o Palmeiras já estava tomando 2-0, 3-0 ali no primeiro tempo, o terceiro gol foi no final do primeiro tempo, então não tem nem o que reclamar ontem, né? Da altitude, da questão do pênalti também ali, que pode ser até debatida ali a questão do pênalti, mas não tem nem o que reclamar. Um jogo muito ruim do Palmeiras e agora é se preparar para essa partida da volta e torcer para que o Verdão entre em campo, né, ligado, e quem sabe conquistar aí a virada, né, e a vaga na final da Libertadores. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.